Bem-vindos, meus amigos, ao canal Enciclopédia Histórica, seu novo canal de história aqui no YouTube. Bom, hoje chegou o grande dia, né, de a gente fazer o primeiro vídeo aqui do canal e eu trouxe um conteúdo um pouquinho diferente, mas muito interessante e nada mais é do que o livro Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil. Bom, por que eu trouxe esse conteúdo? Porque esse livro ele vai tratar de um período do século XVI em que o Hans Staden esteve aqui no Brasil por duas vezes, né? A primeira viagem não foi muito bem sucedida, a outra viagem foi melhor um pouquinho, né? Meio catastrófica, mas foi melhor. Bom, vamos pelos pormenores. Vamos falar um pouquinho do Hans Staden. O Hans Staden, ele é um mercenário, um aventureiro e arcabuzeiro também. E ele nasceu em 1524 em Homberg, na Alemanha, e faleceu em 1576. Ele tinha por volta dos 56 anos de idade dele. E por volta aí dos 20 anos ele decide fazer uma viagem, ele decide se aventurar. E ele faz pra gente aqui esse maravilhoso livro que é Os Duas Viagens ao Brasil. Antes um pouquinho de a gente começar a falar propriamente da viagem do Hans, vamos falar um pouquinho do livro, do contexto do livro. Ele foi publicado em 1557 em Marburgo e ele teve, logo no início, né, da sua publicação, ele teve 5 traduções. Vou pegar uma colinha aqui rapidinho, que eu não vou lembrar tudo de cor. Ele foi traduzido em holandês em 1558, latim em 59, flamengo em 1560 e também foi traduzido em inglês e francês. Isso logo no início, porque a história é tão interessante e causou tanto espanto aos europeus que teve sim uma repercussão grande para a época. Enfim, falando sobre as gravuras, né? Vamos falar antes das gravuras, vamos falar do texto. Não foi o Hans que escreveu o texto. Ele viveu a história, vivenciou a história, mas quem escreveu o texto foi o Dr. Dryander, né? Que era um matemático, também estudava cosmologia, se eu não me engano, e ele que redigiu o texto do Hans Staden, deu uma aprimorada, aperfeiçoou, mas a história ela é verídica e muito interessante de se ler. Eu recomendo a leitura. Depois que vocês assistirem esse vídeo, eu recomendo que vocês façam a leitura desse livro. Falando também na parte de arte, a gente vai ter aí 2 filmes que a gente consegue, ainda tem acesso a eles, né? Que vai ser Como Era Gostoso o Meu Francês. Quem produziu foi Nelson Pereira dos Santos e também o Hans Staden, do Luiz Alberto Pereira. Na parte das gravuras que a gente vai ter nesse livro, elas foram produzidas possivelmente pelo próprio Hans Staden, porém elas também foram refeitas por um famoso pintor chamado Theodore Debré. E aqui a gente vai ter nossa, deu um branco agora, perdão. 26 gravuras do Cândido Portinari. A gente vai ver se consegue colocar aí para vocês no vídeo algumas imagens dessas gravuras na edição. Bom, dito isso, após a vinheta a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história do Hans Staden aqui no Brasil. Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui não vai ser sobre a história do livro em si. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre como estava o Brasil nessa época. O Brasil era colônia, ele tinha acabado de ser descoberto, tinha pouquinho tempo, né, que o Brasil tinha sido encontrado pelos portugueses. E inicialmente os portugueses não têm muito interesse nas terras brasileiras, mas por causa da ameaça de perder o seu território, recém-descoberto, a coroa portuguesa acaba tendo
e tomar uma iniciativa de colonizar as terras encontradas, né? Então começa um processo de colonização aí mais ou menos na época que o Hans está vindo para o Brasil. Ocorre que a gente está num período de capitanias hereditárias, né? São 14 capitanias, o Brasil foi dividido em 15 quinhões, né? E desses 15 quinhões, apenas 2 capitanias que obtiveram sucesso, né? 3 nunca foram ocupadas definitivamente e as outras 10 foram uma catástrofe. Então, inicialmente, essa colônia que o Hans vai encontrar aqui no país. O Hans Staden, ele começa a aventura dele, na realidade o objetivo do Hans não era vir para o Brasil, o Hans decide ir para as Índias. E assim ele faz, ele sai de Homberg, na Alemanha, e se encaminha, né, para Lisboa. Quando ele chega em Lisboa, ele vai se hospedar em uma pousada que o proprietário é alemão. E eles, numa conversa possivelmente casual, o Hans diz ao proprietário sobre o interesse dele de ir às Índias. O proprietário avisa ao Hans que as navegações que iam para as Índias já partiram. Ocorre que o Hans talvez tenha ficado um pouco decepcionado, mas ele decide continuar a aventura dele. Ele pede ajuda ao proprietário da pousada para embarcar em alguma navegação. E assim eles conseguem embarcar o Hans Staden numa navegação que vai para o Brasil. O capitão da navegação chama Penteado e o navio que está indo para o Brasil tem o objetivo de fazer comércio lá de pau-brasil, mas também tem autorização para saquear navios piratas e pilhar navios franceses que porventura estivesse fazendo pirataria. Também estão levando alguns prisioneiros, que foram perdoados, entre aspas, mas vão ser exilados no Brasil com o intuito de povoar a localidade. Então, assim se segue a viagem do Hans Staden, um navio em direção ao Brasil. Essa viagem do Hans Staden, ela vai ter aí seus percalços. Não tanto quanto a segunda, mas também vai ter seus percalços. Mas, assim, eles saqueiam navios, eles passam por algumas turbulências, mas dá tudo certo. Hans Staden chega a Pernambuco. Pernambuco, eles entregam os exiliados ao Duarte Coelho. Duarte Coelho é uma figura importante em Pernambuco, importante para o Brasil. Né? A gente possivelmente vai fazer vídeos aí mais para frente que vamos falar sobre isso, mas vamos já destacar que a capitania do Duarte foi uma das 2 bem sucedidas, né? Porque das outras 13, 3 nunca foram ocupadas e 10 tiveram muito sucesso, não. Bom, voltando para a história. Quando Hans chega a Pernambuco, a cidade de Guaraçu, a região de Guaraçu, ela está sendo invadida pelos indígenas. Os caetés estão causando um conflito lá na localidade de Guaraçu. E ocorre que o Duarte Coelho solicita, né, que a tripulação os ajude. E eles prontamente atendem o pedido do Duarte Coelho e vão, né, nessa empreitada aí de guerrear contra os indígenas. O Hans vai fazer alguns relatos de como os indígenas faziam os ataques, né? Ele cita que eles constroem como se fossem pequenas moradias
para passar a noite e fazem os ataques durante o dia. E são ataques que incluem flechas incendiárias, são flechas que são embebidas em cera, né? Eles ateiam fogo e atiram essas flechas contra os colonos. E também o Han cita algumas tentativas de ataque com pimenta, né? Incendiar a pimenta e fazer como se fosse um ataque químico mesmo. Cabe destacar que essa batalha é um pouquinho injusta. São em torno aí de 90 colonos, mais ou menos 30 escravos, né, que estão guerreando contra 8.000 indígenas, é o relato do Hans. É um pouquinho desigual, e apesar da gente achar que vai dar tudo errado, acaba que dá tudo certo. Os índios não obtêm êxito, quando veem que não vai dar em nada naquilo ali, eles fazem as pazes com os colonos e se retiram. Acontecido isso, a tripulação decide continuar a viagem. Então eles partem de Pernambuco em direção à Paraíba. Quando eles chegam à Paraíba, ocorre que eles avistam um navio francês e o capitão do navio, que o Hans Staden está, decide fazer um ataque ao navio francês. Vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre essa rinha de português e francês aí no período colonial do Brasil. Por quê? Existia o Tratado de Tordesilhas, e o Tratado de Tordesilhas dividia tudo entre português e francês. Português e espanhol. E a França não reconhecia esse tratado. Os franceses acreditavam que você era possuidor de uma terra se você definitivamente a ocupasse, né? Então, para eles também essa divisão não foi boa, porque eles não participaram dessa divisão. Então, nesse início colonial, os portugueses fundam a França Antártida aqui no Brasil, na região do Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? Na Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro. E também fazem comércio pirata de pau-brasil, né? Então eles ficam extraindo pau-brasil aqui de forma a piratear, né? Com a extração do pau-brasil. E eles acabam fazendo alianças com os indígenas hostis aos portugueses, né? Como por exemplo os tamoios. Os franceses eram aliados dos tamoios, eles eram amigos, né? Por assim dizer. Mas voltando para a história do Hans Staden no ataque ao navio francês. O capitão decide fazer um ataque e o ataque não vai muito bem. Ocorre que nesse ataque, além de feridos, também vão ter mortos, e a parte mais infeliz de tudo é que o mastro do navio português acaba sendo danificado por um tiro francês. Então, nesse momento, o capitão acaba tendo a dura decisão de retornar a Lisboa. E assim ele o faz. Ele retorna a Lisboa. É uma viagem um pouquinho cansativa, não tem ventos favoráveis, eles não têm alimentos o suficiente, eles passam fome. Assim, é um relato de uma volta infeliz, mas eles conseguem chegar a Lisboa. O Hans Staden chega bem, ele fica um período ali descansando e depois ele decide que ele vai fazer uma nova viagem. Essa nova viagem, que vai ser a segunda viagem do Hans, ela não foi feita no lado português. Ele decide fazer a viagem com os espanhóis, e assim ele vai para a região da Sevilha, e ele embarca aí numa navegação que tem destino ao Rio da Prata. São, na realidade, 3 embarcações que têm esse destino, e eles mais ou menos têm como objetivo
e para povoar aquela localidade, já que aquela localidade é um ponto interessante, né, para os espanhóis, é um ponto também de acesso, né, à América, e tem riquezas ali naquela localidade, tem prata, tem ouro, enfim. Para eles é um local estratégico. Então, assim, eles partem, né? Eles vão fazer um percurso que eles vão passar por Cabo Verde, vão passar pela ilha de Santa Catarina e depois vão se dirigir à região da Prata. Bom, nesse percurso eu não vou narrar tudo não, porque vai ser muito spoiler sobre o livro, então vai ficar meio cansativo contar a história toda. Mas o que é importante que vocês saibam? Nesse percurso acontecem náufragos, eles passam por tempestade, eles se perdem, enfim, eles têm como objetivo chegar na ilha de Santa Catarina e eles não estão conseguindo localizar a ilha, acaba que por acaso, porque eles estão perdidos, eles encontram a cruz com os dizeres para eles atirarem, enfim. Vem até eles uma embarcação, eles são informados que estão na ilha de Santa Catarina. No dia de Santa Catarina, é até interessante essa parte, né? Enfim, dando continuidade à história. Quando eles partem de Santa Catarina com o objetivo de ir para São Tomé, o Hans Staden acaba ficando em Bertioga por um período. E ao descobrirem que o Hans é arcabuzeiro, né, tem habilidade com canhões, né, a gente vai tentar colocar aí o que é um arcabuz, né? Arcabuzeiro é uma arma, né? E o Hans, o governador lá da região pede para que o Hans Staden fique ali para ajudar a defender aquele local, né? Então ele vai para o Forte de São Felipe para tentar fazer essa defesa, ajudar na defesa. E, enfim, o Hans inicialmente vai ficar ali por 4 meses, mas depois ele tem esse período prorrogado aí para mais 2 anos. E é nessa localidade, nesse período, que o Hans vai ser então capturado. Um belo dia, ele sai à mata para fazer uma caça e ele acaba que ouve gritos. Ele acredita que sejam gritos de indígena e logo depois ele tem certeza porque os índios aparecem e o capturam, né? Eles vêm, o capturam, batem nele, um arranca uma roupa de um lado, outro arranca uma roupa do outro, ele fica nu e ele acaba sendo capturado naquele momento e não tem volta, né? Já era para ele. E ele, após ser capturado, vai ser levado para Ubatuba, que é onde é a residência dos indígenas que eu capturo, que são os tamoios, os tupinambás. E vou abrir um parêntese, os tupinambás são aliados dos franceses, né? E foi levado para Ubatuba, como eu disse anteriormente. O Hans já está participando aí do ritual antropofágico. Bom, gente, o Hans já sabia que ele ia acabar sendo devorado pelos indígenas. Ele já tinha conhecimento do ritual antropofágico. Tudo indica, né, conforme a gente vai fazendo a leitura. E também isso era uma coisa muito comum de se acontecer naquela época. Então, antes de a gente falar um pouquinho sobre o ritual antropofágico que ocorreu com o Randstad, vamos fazer aqui uma diferenciação de canibalismo e antropofagia. Bom, canibalismo é quando um ser humano ele come um outro ser humano por razões de fome ou uma questão psicológica, uma necessidade em si.
Já a antropofagia, ela está ligada mais a um ritual. E nesse caso dos indígenas, a antropofagia, ela indicava o seguinte: eram tribos, né, vizinhas ali do litoral, que estavam sempre guerreando, e quando elas capturavam um inimigo, elas faziam esse ritual antropofágico e acreditavam que quando estavam se alimentando do inimigo, ela estava pegando as qualidades do inimigo, né? Também os defeitos, mas assim, o ponto principal era que se você está comendo um guerreiro, um grande guerreiro, você também vai adquirir as qualidades de um grande guerreiro. Então esse que é o ponto principal desse ritual indígena à época. Enfim, o Hans ele acaba sendo capturado pelos tupinambás e ele sabe que ele vai ser devorado. E ele também sabe que eles são aliados dos franceses. Então ele passa aí um período tentando demonstrar para os índios, que ele chama de selvagem, que ele é francês porque ele quer sobreviver. E tem um episódio aí logo do início que os índios trazem, né, um francês que morava próximo para conversar com o Hans. O francês fala francês, o Hans está ali, apesar de falar tupi, que ele se comunica diretamente com os indígenas, ele não fala francês, então ele fica quietinho. Então o francês fala para os índios para eles matarem o Hans Stalin, porque ele é português e é inimigo, né, tanto dele como dos indígenas. Enfim, o Hans na realidade ele é alemão, né, mas ele passa o tempo todo ele tentando convencer os indígenas que ele é francês, mas não cola não. Outro episódio interessante é que o Hans é um exímio cristão. Ele vai passar o livro todo demonstrando como ele é um cristão com uma crença muito forte. E nesses episódios aí finais do livro, é interessante que os indígenas começam a perceber aí uma relação do Hans com o Deus dele. E em alguns episódios, eles pedem o Hans para parar a chuva para, a chuva tá vindo e não pega a região que eles estão. O captor do Hans, um dos captores, né, fica doente, a família fica doente, alguns morrem, o Hans faz uma oração para o captor sobrevive. Então os indígenas começam aí a ter digamos assim, uma, um pezinho atrás aí com esse deus do Randstad, que é um deus diferente do deles, né? Mas eles começam a ter digamos assim, um pouco de segurança com isso, né? Alguns também passam a meio que proteger, talvez por causa desse medo aí de sofrer alguma coisa pelo deus do Randstad. É interessante de se observar essa parte do livro. Bom, vamos seguir, né? Vamos falar aí sobre o ritual antropofágico. Antes vamos falar sobre o encontro do Randstad com o Cunhambebe. O Randstad conhece aí o chefe, vamos dizer, chefe mor dos indígenas, que é o Cunhambebe. Cunhambebe é um indígena famoso que devorou aí cerca de 52 portugueses, alguns locais dizem que foi um pouquinho mais, 60, e ele é assim um pouco temido, né? E o Hans acaba que o conhece, que conversa com ele em um episódio que ele vai até uma tribo local, ao lado, né? Uma aldeia local, e eles têm um pouquinho de diálogo. É interessante que o Hans destaca, né? Ele consegue saber quem é ele, até pela ornamentação. É bem interessante essa parte que eles
acabam se conhecendo. Mas vamos partir para o que interessa. Vamos falar sobre o ritual antropofágico. O ritual antropofágico ele segue aí vários passo a passos detalhados aí no livro, detalhados em outras literaturas também. E ele já começa ali inicialmente na captura, né? Primeiro a capturar, o primeiro a tocar o capturado acaba sendo o seu possuidor, né? No caso do Hans, ele tem aí uma relação com dois irmãos que o presenteiam para se eu não me engano, tio-avô. Então, a partir dessa captura, né, o capturado vai à aldeia com os pés e as mãos amarrados, pulando, e tem que dizer, ó, vossa comida, cheguei pulando, e a partir dessa entrada dele, mulheres, velhas e crianças vêm, batem, insultam o capturado. Só que isso aí mais ou menos passa, né? Ele começa a ser meio que tratado bem a partir desse momento. Ele acaba tendo um local para dormir, que geralmente ou é na casa, né, do captor, ou é uma oca próxima, e também ele recebe uma mulher, que pode ser filha do captor, pode ser irmã do captor, pode ser uma das mulheres do captor, e ele acaba ali fazendo parte da aldeia, ele acaba andando livremente, enfim, até porque não seria o caso do Hanstad, mas os indígenas capturados, eles não iriam fugir. Fugir era uma covardia, era inaceitável. Para os capturados, a melhor sepultura seria o estômago do inimigo. Mas não tem nada a ver com o Hans. O Hans queria fugir. Ele só não conseguiu fugir, mas ele queria fugir. Mas ele acaba sendo tratado como um capturado qualquer, né? Enfim, ele vai receber uma corda que fica no pescoço e cada nozinho dessa corda marca uma lua que vai marcar o período em que está se aproximando o momento, né, do capturado ser executado. O seu captor ele prepara uma clava, né, porque vai ser a clava que vai executar o capturado. Então tem todo um ritual em que essa clava é preparada, ela fica num ambiente específico, enfim. E esse ritual, né, em si, ele pode durar aí até uma semana. Quando está se aproximando na véspera do capturado ser executado, ele é banhado, ele tem o corpo dele depilado, ele tem a pele pintada de preto, ele tem a pele besuntada de mel, e eles colocam, né, na pele do capturado ovos e penas. Eles soltam esse capturado, soltam entre aspas, né, só para capturar ele novamente. E passam ali a noite toda bebendo cauim. Cauim é um fermentado, é uma bebida alcoólica feita de mandioca, em que as mulheres elas pegam a mandioca, mascam ela, colocam um recipiente e deixam fermentando, se eu não me engano, um recipiente de barro enterrado, e deixam esse cauim fermentar, e a partir da fermentação ela se torna alcoólica. Eles passam a noite toda bebendo o cauim, e no dia seguinte, pela manhã, o executor, que geralmente é a pessoa que capturou o inimigo, ele vem
dançando, cantando, revirando os olhos, porque além de ter bebido, ele também fica se preparando com ervas, enfim. E vem com um manto tupinambá, é um manto muito bonito, feito de penas vermelhas e penas de araras, e eles têm um diálogo. O captor pergunta a eles: você é de tribo inimiga tal, que capturou, matou, devorou meus familiares e não sei o que? E ele responde, o capturado responde que sim, que é muito valente e realmente capturou os familiares dele. E o captor fala para ele que ele vai ser morto e vai ser comido por todos, né? Morto por mim, comido por todos. E ele diz que depois, o capturado diz que depois vai ser vingado pelos familiares, pela tribo dele. Enfim, é um diálogo aí bem interessante. E logo após esse diálogo, o executor pega a clava e bate na cabeça do capturado e morre imediatamente. Enfim, logo assim que ele cai, as velhas vêm com cuias e recolhem o sangue do capturado morto e também os miolos. Esse sangue tem que ser bebido logo fresco, ali quente, ali na hora eles já se servem do sangue. Enfim, eles pegam o corpo, né, do capturado, tampam ali a região íntima para não ter nenhuma excreção e escaldam esse corpo. Deixam próximo um caldeirão, né, com água fervente e escaldam esse corpo logo ali na hora e raspam a pele e logo em seguida já colocam uma grelha para começar a assá-lo. Depois eles esquartejam, dividem o corpo do capturado, abrem pelo dorso, pelas costelas, abrem a barriga e quem fica responsável por comer o intestino são as crianças, então as crianças vêm, já comem o intestino do capturado. Enfim, é uma série de ritual, tem partes específicas para cada um. Por exemplo, a língua, o miolo vão para os jovens, a pele e o crânio são para grandes guerreiros adultos. Todo mundo participa. As mães que estão amamentando besuntam o sangue do capturado no seio, dão para os recém-nascidos. Enfim, tem uma série de passo a passo nesse ritual antropofágico. E o Hans Staden, ele acaba que ele mesmo não vai ser morto, mas ele presencia aí algumas pessoas que são capturadas e são mortas, inclusive os irmãos Braga que ele conhecia, eles acabam sendo capturados e mortos, né? O Hans tenta intervir aí, falar com o Cunhabebe, mas não dá certo, né? Eles acabam sendo mortos. O Cunhabebe até responde para ele uma das intervenções que eles serão mortos, eu vou comer eles. Enfim, o que ocorre é que o Hans tenta o tempo todo fugir dali, sair dali, fugir com os franceses, né? Ele tenta negociar aí com algumas embarcações para levar eles. Os caras não querem ficar sendo mal vistos pelos tupinambás. E o Hans acaba em um dado momento e depois ele vai para uma outra tribo, né? Acaba sendo presenteado aí por uma outra tribo que até recomenda que tratem ele bem, porque o deus do Hans é meio sinistro.
E ele fica ali naquela tribo sendo tratado bem. A pessoa que eu não me recordo o nome da pessoa para quem ele foi presidiado, trata ele ali como um filho, né? E em dado momento, uma embarcação francesa vai até ali o local e o Hans pede auxílio, pede ajuda. O Hans fala para os indígenas que ele tem um irmão que vai querer vir resgatar ele, né? Então cria aí meio que uma história teatral, mas acaba que dá certo. Ele faz essa negociação aí com o navio francês e o francês o resgata. Só não me... Deixa eu só ver aqui o nome da embarcação que o Hans Staden foi resgatado, que agora eu não lembro de cor, né? Catherine Valteville. Ele acaba indo, né, nessa embarcação Catherine Valteville. Ele retorna para a cidade dele. Ele chega em Lisboa em 1555, se eu não me engano, e daí em diante ele, né, põe o livro, conta o relato dele, né, a história dele acaba sendo escrita e a gente tem conhecimento dessa maravilhosa história até hoje, graças, né, a, a o resgate que o Hans acaba tendo pelos franceses, né? Senão a gente não conheceria essa história hoje. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado aí desse nosso primeiro vídeo. Eu peço um pouco assim de desculpa se não ficou um vídeo muito bom, se, enfim, em algum momento o áudio também não ficou muito legal. A gente está aprimorando ainda, a gente está aprendendo, né? Está sendo uma das primeiras experiências minhas com câmera e prometo aí que os próximos vídeos a gente vai estar melhorando aí cada vez mais. Mas, se mesmo assim você gostou do nosso vídeo, eu peço que vocês curtam, comentem, se inscrevam. Pode colocar a dúvida aí no comentário que eu vou estar respondendo. Se tiver alguma coisa para acrescentar, se de repente você pegou alguma coisa que não ficou legal, pode, por favor, colocar aí no comentário que a gente vai estar conversando sobre o assunto, se entrosando, enfim. No mais, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e recomendo muito essa leitura, porque é um dos nossos relatos aí, um dos nossos primeiros relatos, fala sobre antropofagia, fala sobre a cultura tupinambá e ainda é um livro muito utilizado para se estudar o assunto. Então, recomendo muita leitura, é um livro tranquilo de ler, pequenininho, é baratinho. Enfim, eu agradeço todo o apoio de vocês, principalmente dos primeiros inscritos, o apoio de vocês está sendo fundamental. E obrigado, galera, por hoje é só. Tchau, tchau.